Nessa série de vídeos nós vamos tentar prever quais são os resultados das partidas da Eurocopa que está acontecendo neste mês de junho de 2021. Na verdade é Euro 2020, que nós vamos, que está acontecendo em 2021 por causa da pandemia. E essa série de vídeos é interessante principalmente para quem nunca fez um projeto de Machine Learning do zero. Nós não vamos fazer todos os passos do projeto, mas as primeiras partes de encontrar os dados, juntar os dados e pensar como é que a gente pode resolver esse problema, né? Partindo dos problemas e indo buscar os dados, que é o que eu sempre recomendo que você faça. Nós vamos tentar montar um modelo e, como eu te falei, preste atenção, a gente vai prever os resultados das partidas e não necessariamente quem vai ser o campeão. Porque quem vai ser o campeão é uma coisa que depende de muitas variáveis que a gente não tem controle e nem medida, porque elas nem aconteceram. A gente não sabe como é que um bom jogador vai acordar no dia da partida decisiva e nem como um jogador ruim vai acordar no dia da partida decisiva. Afinal, na Euro 2016, nós tivemos uma partida final de Portugal contra a França, na qual o Cristiano Ronaldo, que era na época o melhor jogador do mundo, se machucou, não pôde jogar, e o Éder, que era um jogador que nunca brilhou muito, acabou fazendo o gol que deu o resultado para Portugal. Deu a primeira Eurocopa para Portugal, que eu fiquei muito feliz. Mas realmente do ponto de vista de previsão, era quase impossível você prever que Portugal ia ganhar a Eurocopa, na França inclusive. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é uma abordagem muito parecida com as competições de previsão do basquete universitário que tem no Kaggle. E a gente vai tentar fazer isso, só que, logicamente, sem ter os dados prontos, a gente vai ter que procurar os dados e tudo mais. E você vai acompanhar comigo em tempo real como é que a gente faz para resolver um problema. E lógico, o que você aprende aqui, você pode usar em outros projetos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é procurar dados da Eurocopa. E eu vou direto no GitHub. Então, GitHub Open Football. Vamos fingir que eu já não tinha procurado isso e já não sei onde é que está. Mas basicamente, eu sei que várias pessoas hospedam dados no GitHub, então eu resolvi pegar aqui. E aí tem esse projeto Football.db. E eu vou pegar esses dados, vou entender como é que eu posso abrir esses dados, que a ideia inicial é montar o dataset de treino e teste básico, né? Treino e validação. Logicamente, a nossa validação principal vai ser prever os jogos que ainda vão acontecer nessa Copa, né? Eu acho que, logicamente, hoje é 14 de junho, já tem alguns jogos que aconteceram, então a gente vai tentar prever tanto esses que aconteceram, que a gente já sabe o resultado, quanto aqueles que ainda vão acontecer, mas você vai entender melhor conforme eu for fazendo aqui. E para nossa validação offline eu vou usar as últimas euros, ou a última euro, né, de 2016. Deixa eu ver então como é que a gente faz para abrir esses dados e usar. Ele está falando aqui que é um banco de dados para usar com qualquer linguagem de programação, e ele fala que para a gente criar essa euro.db, que eu imagino que seja um banco de dados estruturado que possa usar SQL, a gente tem que usar a linha de comando sportdb. Então vamos ver aqui quais são as instruções. E aqui tem o Quick Starter. Então vamos lá. FootballDB, Quick Starter, Data File Templates. Então download data file from GitHub to your working folder. Então é uma linha de comando para ler os datasets específicos que ele tem aqui da FootballDB. Então talvez, pelo que eu estou entendendo aqui, nós temos um projeto maior que esse tal desse FootballDB, que tenta formatar esses bancos de dados de várias competições, Premier League, Bundesliga, Série A italiana e tudo mais. Então eles basicamente é um formato, uma biblioteca para processar esses dados. E a gente vai usar isso. Tem Copa América, tem Euro, tem tudo. Legal. É bom que a gente pode usar para outros projetos também, se isso vir a acontecer. Então deixa eu pegar aqui. A gente tem 2020 Europe, que é o que está acontecendo agora. Deixa eu ver como é que é esse arquivo. Ele tem a fase de grupo. Certamente isso aqui está no método... Esse arquivo está no formato que aquela linha de comando sportsdb consegue ler.
Tem o lugar que vai acontecer, o horário que vai acontecer. É bom que a gente pode criar algumas features se o time está jogando em casa e tudo mais. Ou então qual é a distância que esse time tem que viajar para fazer esse jogo. Ou a distância média que o time vai ter que viajar durante a fase de grupos, né? Isso é mais para frente que a gente vai ver. Tem a data e o horário que também pode influenciar em termos de temperatura. Mas vamos baixar vamos baixar um desses para a gente ver o que tem aqui dentro. Então, novamente, eu vou aqui para esse site do SportsDB. Eu preciso instalar isso aqui. Então, aqui nós temos o nosso Jupyter Notebook. Eu vou abrir um terminal. E eu vou testar brew install SportDB. Se você está usando Linux, você pode tentar com o apt-get. Ou com algum outro tipo de instalador. Ele não achou aqui, então vou ter que achar uma outra forma de instalar isso. Eu achei que é um repositório da própria SportDB, mas eu não sei se é isso que a gente precisa. Vamos ver. E aqui ele fala gem install, então parece que é em Ruby esse comando. Vamos ver se assim ele instala. Para instalar usando esse gem, que eu saiba, você precisa instalar a linguagem Ruby aí no seu computador. Vai ser um pouco complicado. Enquanto ele instala isso aqui, eu vou ver se não tem uma forma mais fácil da gente pegar esses dados. Porque tá muito difícil. Talvez na busca de datasets do Google. Google Dataset Search. Vamos ver se a gente acha as coisas já num formato CSV, alguma coisa mais fácil. Qualquer coisa eu vou buscar lá no próprio Kaggle. Então, UEFA Euro. E veja só, eu tentei com esse comando gem, ele não instalou, então quer dizer, para instalar isso, para pegar os dados, vai ser mais trabalho do que eu estou querendo, então eu vou realmente procurar aqui se eu não acho esses jogos de outra maneira, porque eu não estou afim de passar toda aquela dificuldade. Isso aqui é data science na vida real, né? É o data science que você passa mais tempo nos dados do que no machine learning. Então vamos lá, aqui tem o UEFA Eurocup All Matches. Será que tem todas as partidas até 2016? Vamos ver, 2008, 2016. Ótimo, ótimo, ótimo. Então vamos lá. Vou baixar esse dataset. Ele vai pedir para eu me registrar aqui no Kaggle. Então eu vou baixar em outro navegador e já volto para esse que é o meu navegador de visitante que eu uso para gravar. Fechados os dados, vamos ver. Eu coloquei aqui na nossa pasta Euro, está como archive1.zip. Vou fazer um diretório aqui, data, e olha só, eu estou me esquecendo novamente de dar o zoom aqui. Então, make dir data, deixa eu atualizar aqui para ver se ele volta ao normal. Se eu fizer o ls aqui, então ele já tem a pasta data. Vamos para dentro da pasta data, mover esse archive e vamos fazer o unzip dele. E aí ele fez pra gente aqui o UEFA Eurocup All Matches, All Players, papapá. Então vamos ver o que a gente tem. A ideia nesse momento é a gente montar, como eu falei, o dataset inicial, a estrutura inicial do dataset que a gente vai usar para treinar um modelo. Então deixa eu criar um notebook, new notebook, Python 3. Então vamos lá, import pandas, spd, import numpy, snp. E vamos ver, data igual a pd.read.csv para a gente abrir os nossos dados. E o primeiro que eu quero vou até fechar aqui do lado, UEFA Eurocup All Matches. UEFA, né? Acho que tem que falar. Vamos ver qual é o formato disso aqui, né? Quais são as informações que a gente tem. Então a gente tem a data. Eu acho que essa data vai me dar um trabalhinho para colocar no modo certo, porque ele tem tanto a data em formato escritão aqui, com 6 de julho e tudo mais, quanto a data em formato mais numérico, horário, quem era o time da casa, quem era o time de fora,
quantos gols fez, qual era o estágio da competição. E olha só, União Soviética, que maravilha. Se a vitória foi durante o tempo normal ou se ela foi após prorrogação. Então você vê quantas coisas que tem de diferente. Qual foi o estádio, a cidade e quantas pessoas tinham no estádio. Legal, vamos começar então. O que eu quero para poder fazer a minha previsão? Deixa eu colocar DataHead 1 aqui para a gente ter mais espaço. Então eu quero um dataset que é basicamente o seguinte. Ele vai ter a data. Ele vai ter... E a data eu já estou incluindo com time, né? Então eu vou colocar date. Date with time. Vamos colocar em inglês. Date with time. Eu vou querer home team. Então, quem era o time da casa. Quem era o away team. E eu vou querer também o seguinte. Home goals. Vou colocar H goals e A goals para away goals. Away é o time de fora. Legal, e estágio? Estágio eu não vou usar por enquanto, apesar dele deve ser importante. Na verdade eu vou colocar sim, só que eu não vou usar nesse momento. E aí estádio, cidade, tal e o ano. O ano não vai precisar porque a gente extrai depois com a data. Mas eu gosto de ter um esqueleto bem simples num primeiro momento do que está acontecendo. Então, para ter um esqueleto bem simples, eu vou tirar o estágio do jogo, porque o que eu vou fazer para prever para a Copa que a gente não tem ainda? A gente não sabe quem é que vai para a semifinal, a gente não sabe quem é que vai para as quartas, etc. Então eu vou criar pares com todos os times que estão participando. Eu vou criar um par e aí eu vou fazer uma previsão para cada um desses pares. Então, por exemplo, a gente tem lá o grupo de Portugal. O grupo de Portugal tem Portugal, Hungria, tem Alemanha e tem França. É o famoso grupo da morte. Então, logicamente, Portugal vai jogar com a Hungria, com a Alemanha e com a França. Mas aí tem um outro grupo lá, que, por exemplo, tem Itália, Turquia, Suíça e um outro time que eu me esqueci, deixa eu ver. Aí, País de Gales. Então tem esses aí. Então quer dizer, pode ser, por exemplo, que País de Gales não passe para as quartas de final. Mesmo assim, eu vou ter uma previsão Portugal versus Gales, porque caso ele passe, eu quero ter essa previsão para saber. Então, mesmo que a coisa não aconteça na vida real, a gente pode criar esse tipo de previsão para que a gente possa rodar simulações ou para a gente já ter as previsões caso essa partida venha acontecer. É muito barato computacionalmente a gente fazer previsões para cada par. Para treinar, logicamente, a gente vai precisar ter os dados do que aconteceu de verdade. Então, eu não posso criar uma partida que nunca aconteceu para treinar, porque eu não vou ter o resultado. Mas para fazer a previsão, sim, a gente vai fazer assim. E a mesma coisa quando você tem, por exemplo, um sistema de recomendação. Às vezes, o usuário nunca interagiu com um dos itens que são os seus candidatos a recomendar para ele como o próximo produto que ele deve comprar ou o próximo filme que ele deve consumir. Então você vai criar um par sintético, né, um par que nunca aconteceu desse usuário ver esse produto, para que você possa fazer a previsão da relevância desse produto para aquele usuário. Nesse caso, vamos dizer, Portugal nunca jogou contra Gales fora da fase de grupo, não sei nem se ele vai passar, mas eu vou criar isso aqui para caso ele passe, né, eu saber qual vai ser a probabilidade de vitória, empate ou derrota. E aí tem outras coisas que a gente vai fazer também, uns truquezinhos para inverter os times de casa, de fora, e também qual vai ser o nosso target, né? Porque a gente tem algumas opções. Então, beleza, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer é só processar esses dados aqui.